Olá, boa tarde. O JC1 começa agora. Pelo menos 10 milhões de brasileiros vão poder sacar um salário mínimo do FGTS neste final de ano. No encerramento da Cúpula do Clima, os últimos esforços para tentar avançar no combate ao aquecimento global. Enquanto isso, no Brasil, pedido de impeachment contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai a plenário no Supremo Tribunal Federal. Pesquisa Datafolha divulgada aponta que 8 em 10 brasileiros acham que a Operação Lava Jato ainda não cumpriu o seu papel e deve continuar. No Dia Nacional do Cego, uma conversa sobre inclusão e arte, a importância e como a expressão artística pode chegar a 6 milhões e meio de pessoas que têm alguma deficiência visual no Brasil. Mais uma operação da Polícia Federal mira ações ilegais de garimpeiros, desta vez contra a quadrilha suspeita de exploração ilegal de ouro em terras indígenas no Amazonas. Nas notícias internacionais, vitória arrasadora de conservadores no Reino Unido abre caminho para a saída do bloco europeu. E quem roubou a cena foi um cachorro. E o lançamento dos novos estúdios adaptados e acessíveis aqui na TV Cultura. JC1 Cultura de Informação começa agora. 4 milhões de brasileiros com ensino superior completo não trabalham nas suas áreas de formação. A conclusão é do estudo iDados, com base na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. O Raul se formou em propaganda e marketing em 2016. Durante um ano, procurou emprego na área, mas sempre esbarrou na falta de experiência. Sem oportunidade, virou vendedor de imóveis. Quando eu percebi que o meu currículo já estava ficando desatualizado, vamos dizer assim, e sem um histórico profissional nessa área, cada vez mais ficava complicado competir com os outros candidatos. Então, eu decidi mudar de área. A situação do Raul é parecida com a de quase 4 milhões de brasileiros. Eles fizeram faculdade, mas não conseguem trabalhar em postos que exijam ensino superior. Um estudo feito por uma consultoria com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, mostrou que o país tem 18 milhões de graduados para 14 milhões e meio de vagas. É fácil entender esse descompasso. O número de matrículas nas universidades cresceu a uma taxa anual 5 vezes maior que a da economia. A dinâmica da economia do país não conseguiu acompanhar essa evolução do número de formatos e não conseguiu gerar postos de trabalho suficiente. Então isso tem muito a ver com a morosidade mesmo da economia, principalmente desde de 2014, que começaram a aparecer os dados da crise econômica e até hoje nós não conseguimos recuperar. O baixo desempenho da economia nos últimos anos não é o único motivo. O problema passa também pelo tipo de cursos e de formação que o país está oferecendo aos universitários. Dos 8 milhões de estudantes no ensino superior, quase 30% fazem 3 cursos: Direito, Administração e Pedagogia. Além disso, segundo a análise da consultoria iDados, nos últimos anos o Brasil expandiu o acesso a cursos de baixa qualidade. Empresas não estariam abrindo postos de trabalho porque ela acha que a pessoa formada não teria condições de se adequar bem àquela ocupação. Você sabe, né, que pode participar aqui do programa com perguntas, comentários, é só utilizar a hashtag JC1. Você também nos acompanha nas redes sociais, nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, tudo junto, e no Twitter estamos no @jornal_cultura. A gente também transmite o JC1 ao vivo no YouTube pelo canal Jornalismo TV Cultura. Lançado hoje o plano cicloviário da cidade de São Paulo. A maior parte do sistema de ciclovias vai ser interligada ao transporte coletivo. A gente vai mostrar para você já esta reportagem. Antes, vamos falar de um outro assunto também que interessa para quem vive nas grandes cidades. Um projeto da Prefeitura que prevê mudanças na lei de zoneamento discute a construção de edifícios mais altos em bairros e mais vagas de garagem em avenidas com opções de transporte público na cidade de São Paulo. A ideia é estimular que as pessoas deixem os carros em casa e utilizem cada vez mais metrôs, trens e ônibus. Máquinas potentes escavam o subsolo, atravessam as águas pluviais e chegam cada vez mais fundo para abrir espaço para novas garagens. E quanto mais vagas, mais carros circulando pelas ruas. Por isso, a mudança proposta pela Prefeitura acirrou o debate entre especialistas em mobilidade. Antes,
Os novos prédios só podiam ter uma garagem por unidade construída, seja apartamento ou escritório. A proposta da prefeitura acrescenta uma outra opção: uma vaga a cada 60 metros quadrados de área construída. Ela dá uma reequilibrada na questão das vagas. A nossa intenção é reduzir o número de vagas nos corredores. Além disso, a prefeitura diz que continua incentivando novos projetos onde já existe uma infraestrutura de transporte coletivo. Nas avenidas onde há corredores de ônibus, metrô ou trem, os edifícios podem ter a altura que o construtor desejar. Fazer com que mais pessoas morem próximos desses locais em unidades menores. Então, por isso que a gente libera gabarito, pode ser os prédios mais altos estão nesses corredores, por isso que ali também tem um coeficiente 4, que é um coeficiente importante, você constrói 4 vezes a área do terreno nesses locais. Você tem que ir melhorando o transporte público, promovendo o máximo de qualidade, de eficiência, de alcance do transporte público e, paralelamente, ter uma série de políticas e estratégias de restrição ao modal individual. Quem estuda a mobilidade nas grandes cidades diz que o ideal é que as pessoas usem transporte coletivo e morem perto do trabalho. Só que na São Paulo de hoje o que acontece é o oposto disso. As pessoas moram longe e reclamam do transporte público. Daí, o sonho de ter um carro e a necessidade de mais vagas de estacionamento. A gente foi desenhando as nossas cidades pensando no automóvel e não na qualidade do espaço e na qualidade do percurso do pedestre. Não existe cidade no mundo boa feita para automóvel. E olha, tem novidade no saque do Fundo de Garantia, viu? A partir do próximo dia 20, mais de 10 milhões de pessoas vão poder sacar até R$ 998 do fundo. Mas só tem esse direito quem tinha até esse valor em conta do FGTS ativa ou inativa em 24 de julho. Quem já retirou os R$ 500 pode sacar o valor que falta, R$ 498. O valor subiu para quase R$ 1.000 porque o Congresso alterou a medida provisória dos saques do Fundo de Garantia e a lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Enquanto o número de professores aumenta e o de alunos diminui no Brasil, um estudo do Instituto Ayrton Senna aponta que esse quadro pode ser uma oportunidade para promover a educação de qualidade. Esse é o retrato atual. É uma turma de curso pré-vestibular. Mas a sala, sim, lotada, não é muito diferente da realidade de muitas escolas, onde sobram alunos e faltam professores. Por isso mesmo, nos últimos anos, houve um esforço para aumentar o número de docentes no país. A universalização do ensino gerou a necessidade de mais educadores com curso superior. A Vanessa acabou de se formar em pedagogia. Eu acredito na educação, então, como um instrumento de transformação. Então, foi por isso que eu escolhi a pedagogia. Entre 2013 e 2017, saíram das universidades 1.148.000 professores. Nos próximos 5 anos, outros 1,5 milhão deverão se formar. Hoje, o Brasil tem 2.230.000 professores em atividade. A expansão do número de professores vai na contramão da taxa de natalidade, que vem caindo e poderá mudar em breve esse cenário. A tendência para os próximos anos é de queda no número de alunos. Com isso, o país poderá ter um excesso de educadores. Essa é a conclusão do Diagnóstico da Educação, estudo encomendado pelo Instituto Ayrton Senna. Em São Paulo, por exemplo, as projeções mostram que vai ocorrer uma queda na taxa de matrículas. No ano passado, foram 7,13 milhões. Em 2050, deverão ser 6,44 milhões. Mais importante do que ter uma sala de aula pequena é ter uma sala de aula com um professor com uma formação melhor, e com um grau de motivação melhor e atrair melhores talentos, maiores talentos para a profissão. A Vanessa está entregando currículos e acredita que essa nova realidade poderá trazer benefícios para todos. No futuro, com uma sala menor, você vai ter um professor que vai conseguir atender melhor os seus alunos, de uma certa forma melhorar a educação no Brasil. Tomara.
Olha, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve alta da unidade de terapia intensiva agora pela manhã, depois de novos exames não constatarem sangramento no fígado. Ele segue internado na unidade semi-intensiva sem previsão de alta. Bruno Covas já passou por 4 sessões de quimioterapia com resultados favoráveis, segundo os médicos. Apesar do tratamento, o prefeito não se licenciou do cargo e tem trabalhado do hospital. Agora, outras notícias nacionais. Pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta que 81% dos brasileiros acham que a Operação Lava Jato ainda não cumpriu seu papel e deve continuar. E a Polícia Federal deflagra a operação contra uma quadrilha que fabricava e traficava armas e munições em Roraima, no Amazonas. Ao todo, os agentes cumprem 10 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem a quadrilha. As investigações apontam que os criminosos usavam galpões para fabricar armas e munições que depois abasteceriam garimpos, facções criminosas e outras atividades. Além disso, a quadrilha é suspeita de operar a exploração ilegal de ouro em terras indígenas no Amazonas. Os envolvidos vão responder por associação criminosa e comércio ilegal de armas de fogo. O presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e vetou a distribuição de 100% do lucro do Fundo de Garantia aos trabalhadores. A medida havia sido anunciada em julho, quando Bolsonaro liberou o saque das contas ativas e inativas do FGTS. Com o veto, volta a valer a distribuição de apenas 50% do lucro aos trabalhadores. Como justificativa, o presidente disse que a divisão de 100% favoreceria as camadas sociais de maior poder aquisitivo. 81% dos brasileiros entendem que a Operação Lava Jato ainda não cumpriu seu papel e deve continuar. É o que apontou uma pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada pelo jornal Folha de São Paulo hoje. Para 15% dos entrevistados, a Lava Jato deve acabar. Quando questionado se a corrupção no país irá diminuir após a operação, 47% disseram que ela vai continuar na mesma proporção de sempre e 41% acreditam que vai diminuir. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 6 de dezembro, com 2.948 pessoas em 176 cidades brasileiras. Pesquisa mostra que empresas brasileiras não estão preparadas para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. A lei garante a privacidade e a inviolabilidade de dados dos consumidores. Quem desrespeitar essa lei estará sujeito a uma multa pesada de até 50 milhões de reais. Essa empresa vende marketing programático. Isso quer dizer que as campanhas de estratégia dos clientes, apesar de pensadas pela equipe de trabalho, são executadas por programas de computador. A matéria-prima aqui são informações dos consumidores, coletadas através de bancos de dados. As empresas se tornam como se fossem bancos que alugam cofres. Quem guarda informações dentro desses cofres são os consumidores. Quem tem o direito de gerenciar o que está guardado no cofre, tirando, pondo, deixando o cofre vazio, é o consumidor. Só que, tão igual a um banco, a empresa se torna responsável caso alguém assaltar esse cofre ou subtrair alguma informação ou vazar alguma informação de lá. A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor no ano que vem. Ela vai obrigar as empresas a informarem qual será o uso e com quem compartilham as informações do consumidor. Esses dados são um produto valioso, que hoje ainda é repassado sem controle. Recentemente, o Google coletou informações médicas de 2 milhões de pacientes nos Estados Unidos sem consentimento. No começo do mês, o governo brasileiro processou o YouTube por coleta ilegal de dados de crianças e adolescentes. As informações seriam usadas para direcionar propagandas. Um simples cadastro em uma rede social ou um aplicativo pode expor documentos pessoais, endereços e números de celular. Tudo isso é passado e repassado sem que o usuário saiba a forma que esses dados serão usados. A gente vê pelo celular que a gente comenta, eu quero comprar tal coisa e logo em seguida está sugerindo a compra, um site de compra, então com certeza eles fazem esse compartilhamento. Mas garantir a segurança parece ser um caminho longo. Uma pesquisa da Serasa Experian feita com 508 pequenas, médias e grandes empresas mostra que 85% ainda precisam se adaptar para cumprir a lei. O setor financeiro é o que está mais pronto para cumprir as exigências. Em seguida, aparece o setor de serviços. Saúde e hospital ocupam a última posição, com apenas 8,7% das empresas em conformidade com a lei. Mas você pergunta para mim, as empresas estão preparadas para essa lei? Não, porque vai além da segurança da informação. Ela vai, como é que eu vou trabalhar com essas informações, com esses dados do meu cliente?
Lançado hoje o plano cicloviário da cidade de São Paulo. A maior parte do sistema de ciclovias vai ser interligada ao transporte coletivo. Hoje, a cidade de São Paulo conta com 503 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. O ano que vem serão 676. Além de expansão, as obras prevêem o reparo das pistas. Então você tem hoje um plano elaborado, um plano trabalhado, um plano discutido com a sociedade, que é isso que a gente precisa ter. Nós precisamos mostrar o seguinte: respeito a todos os usuários do sistema. O novo modelo de ciclovias terá sinalização e tinta antiderrapante no lugar da tinta comum, aplicação de tachão a cada metro da pista e manutenção de guias e sarjetas. Novas conexões, como a da Radial Leste com o centro de São Paulo, são vistas como o grande destaque do plano pela cicloativista Renata Falzoni. Também é novidade uma ciclovia na Avenida Rebouças. A apresentação toda, ela começa a mostrar o fruto de um trabalho que também somou sociedade civil e sociedade e gestores, que comprova que por onde passam as infraestruturas cicloviárias há uma sensível redução de mortes e lesões no trânsito, em média de 60%. A interligação de modais também será contemplada pelo plano cicloviário, que prevê a integração de 73% da malha com o transporte público. Os terminais de ônibus também receberão futuramente locais para bicicleta. Você tem que ter, além da conectividade e da intermodalidade que alimenta o sistema de transporte público, isso é muito importante, você tem que ter a infraestrutura de aonde deixar a sua bicicleta com segurança. E hoje nós temos falta de bicicletários nos metrôs e inexistência total de bicicletários com qualidade nos terminais de transporte público. Se o que foi prometido hoje sair do papel, sim, será um enorme avanço para a cidade de São Paulo. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, sai hoje de férias e há quem diga em Brasília que sua volta não está garantida. Além da exoneração de assessores de confiança, já há até um pedido de demissão protocolado contra ele. O pedido de demissão feito ao Conselho de Ética Pública é do deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e foi protocolado depois da participação de Weintraub numa audiência na Câmara, na qual reafirmou que haveria plantações de maconha em universidades federais e os laboratórios seriam usados para produzir drogas sintéticas. A ação do gestor público deve ser orientada pela ética, pelo zelo, pela dignidade e pelo decoro. E, infelizmente, o ministro, desde que assumiu o cargo de ministro da Educação, ele tem reiteradas vezes agredido estudantes, agredido professores e agredido também instituições, como agora recentemente nas agressões que ele fez às universidades federais. Outros sinais do enfraquecimento de Weintraub junto ao Planalto são as exonerações de assessores do Ministério. A mais recente foi a da jornalista Priscila Costa e Silva, principal colaboradora de Weintraub, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A pasta perdeu ainda 2 coordenadores da área de alfabetização e o presidente do INEP, Alexandre Lopes, não dá expediente desde a semana passada. Adaptar espaços para que eles se tornem acessíveis para pessoas com deficiência ou limitações ainda é um desafio para muitas instituições, mas algumas já nascem com a acessibilidade incorporada ao projeto. Um desses lugares é o Museu do Futebol, em São Paulo. José Vicente tem 63 anos. Durante a visita ao Museu do Futebol em São Paulo, ele pôde viver a sensação dos momentos mais marcantes do esporte. As defesas do goleiro Gilmar da seleção de 58 e as bicicletas de Pelé. Desde o início do projeto, todo o museu foi pensado para incluir pessoas com qualquer tipo de deficiência. Como o museu é um espaço muito visual, a gente tem um trabalho muito forte que é para fazer a transposição de linguagem para a pessoa cega. A gente tem, por exemplo, essa maquete tátil, que é uma maquete que não só mostra o Museu do Futebol, mas contextualiza a pessoa nesse espaço, que é o Pacaembu, que é a Higienópolis. A gente usa essa maquete com todo o público também. Então é muito bacana, porque, por exemplo, se vem uma criança aqui no museu, a gente mostra para ela o que é o braille, por que a maquete é tátil. A gente consegue já trazer um pouquinho essa empatia, esse acolhimento, esse carinho para com o outro.
No museu, o visitante que enxerga normalmente também pode experimentar a sensação de visitar as salas como um deficiente visual. E para isso é oferecida uma venda como essa aqui e através de um educador é feita uma visita guiada. Mas só que hoje quem vai me ajudar nessa visita é o Zé. Aqui achamos. Chegamos já? Pode apalpar com as duas mãos. É difícil saber o que é isso aqui. Exatamente aqui. Aqui da parte humana, o que parece? Aqui é um pé, né? Um pé, isso. Segundo o IBGE, 6.500.000 brasileiros possuem deficiência visual. 500.000 têm perda total da visão. Segundo José Vicente, projetos como esse do museu, onde a inclusão da pessoa cega é pensada desde o início, vem crescendo no Brasil. Principalmente em São Paulo, a gente tem bastante acessibilidade hoje, no teatro, no cinema, né? A gente tem museus, tem bastantes lugares se preocupando com a acessibilidade. Que eu falo que é uma estrela a mais na camisa de qualquer instituição que põe acessível, né? Então é muito interessante isso. Ele acaba sendo visto com outros olhos. Pois aí a gente traz esse recorte super bacana, né, do que se apresenta de arte na cidade de São Paulo, hoje, justamente porque é o Dia do Deficiente Visual. E para saber um pouquinho mais sobre essa interação e a inclusão na arte, a gente conversa aqui no estúdio com a artista plástica Marina Bafani e assistente social Maria Regina Lopes. Boa tarde para vocês, bem-vindas, obrigado por virem aqui à JC1. Boa tarde, obrigada. Qual é hoje, na avaliação de vocês, acho que queria começar com a Marina, qual é a avaliação que você faz dessa inclusão através das artes para essa população? Nós estamos falando de 6,5 milhões de brasileiros, né, nas artes. É claro que ainda deve estar concentrada, né, nos grandes centros, mas a gente tem avançado? Eu acho que sim. Nos últimos anos tem tido um avanço. É claro que a gente gostaria que houvesse mais incentivo público, né? Por exemplo, o PROAC não aprovou nenhum projeto na área de acessibilidade esse ano. Então, isso faz falta, é claro, né? Porque os recursos têm que acabar vindo de outras maneiras, né? Dificulta a contratação desse serviço. Mas eu acho que sim, tem crescido e acredito que a gente ainda está avançando e tem muita coisa pela frente para a gente conquistar. Maria Regina, para o deficiente visual, qual é a importância de ter acesso à arte? É de fundamental importância, né? Porque muitas vezes as pessoas deixavam de ir a uma exposição, ao museu, ou mesmo ao teatro, ao cinema, né? Por falta de acessibilidade mesmo. Você ir a alguma coisa que você não vai poder interagir com aquilo, né? E então hoje com a Lei Brasileira de Inclusão, em que a acessibilidade está sendo obrigatória em todos os setores, em todas as áreas, aos poucos isso vai melhorando, né? Ainda tem muito o que se fazer, mas já melhorou muito. A gente hoje já tem os espetáculos com audiodescrição, exposições com acessibilidade, com os materiais táteis, né, para a gente tocar, a literatura com os livros acessíveis, né? Então, tudo isso vem melhorando e eu acho que isso é muito importante, é fundamental. A gente ainda, né, ouvindo você falar, a gente ainda está nesse estágio de sociedade em que essas coisas têm que acontecer de forma obrigatória, né, por força de lei. Mas a gente aos pouquinhos vai evoluindo. Marina, como é que, na tua opinião, o que é preciso fazer para que estas oportunidades elas cheguem a um público mais diverso e talvez mais distante destes grandes centros de promoção de cultura? Divulgação, né? Eu acho que é essencial. Tem que divulgar o que está acontecendo até para estimular que os outros façam. Tirar também o mito de que custa muito caro. Não, né? É acessível também nesse sentido. Então, não é uma coisa fora da realidade, é algo que sim, a gente pode começar com pequenos passos, né? Vamos fazer 3 obras adaptadas, depois a gente faz mais 3, né? Até porque é uma quantidade muito grande de obras, a pessoa não consegue ver tudo numa visita, né? Então, a gente pode estabelecer roteiros, enfim, tem estratégias, né? E eu acho que isso vai estimulando
as pessoas a querer ter esse projeto que é tão benéfico, né? E a gente tem aqui no estúdio, né, você em casa pode ver, a gente tem 3 obras aqui, né? Marina, fala um pouquinho dessas obras pra gente. Sim, o meu trabalho ele é focado na experiência estética da pessoa com deficiência visual, principalmente em relação às obras bidimensionais, que a linguagem bidimensional é distante, né, desse universo que a pessoa com deficiência visual vive. Então, eu criei um método de tradução dessas obras, onde a partir de relevos e texturas, essa experiência estética é possível. Então, a experiência estética ela é diferente da leitura de imagem. Se você tem uma imagem e contorna ela com alto relevo, por exemplo, provavelmente a pessoa consegue acessar essa informação, mas ela está tendo uma experiência estética? Aí é que é o ponto onde meu trabalho entra, né? Eu crio essa experiência através de uma diversidade de relevos e texturas. Aí eu trouxe... Aqui a gente tem uma outra mais próxima que eu vou pegar aqui, ó. Não sei se eu espero não ser desajeitado com a obra. Mas olha, Maria Regina, conta aqui pra gente qual é a tua percepção a partir disso. Você que está em casa pode reparar, a gente consegue dar esse detalhe, né? Cada pedacinho da obra aqui ele tem uma textura diferente ao toque, não é isso, Maria Regina? Sim. O que você vai sentindo? São formas, me parece, formas geométricas, né? E texturas bem diferentes, né? Muito interessante. O material que é usado e, assim, uma coisa agradável de tocar, né? Que isso também é importante, né? No toque, a pessoa com deficiência visual tem que sentir que é uma coisa agradável, né? Muito interessante. Marina, como é planejar uma obra como essa? É um desafio, né? Essa obra, inclusive, vocês estão vendo em primeira mão, porque vai estrear uma exposição no Museu da Vida, dia 18, agora, às 10h30 da manhã. Então, o Rodrigo Andrian, que é o artista que elaborou esse trabalho, tem outras obras dele também lá na exposição. Eu recebi o desafio de criar essa adaptação. E por ser justamente uma obra quase abstrata, né, como fazer com que poucos elementos realistas estejam presentes, né? Então, eu dei essa diferenciação no volume, né, e também na materialidade. Aqui, nesse caso, eu coloquei cada cor uma textura, porque, nesse caso, as texturas, a obra em si não traz uma referência realista, né? Já, por exemplo, na obra que está ali, que é do Museu Paulista, eu usei, por exemplo, nos cavalos, uma textura muito semelhante ao pelo do animal. Isso facilita muito a compreensão pela pessoa que está tocando, né? Porque ela já sente uma similaridade com o que é real. Né? Isso traz uma experiência estética riquíssima, né? Porque ela consegue fazer essa analogia. O cavalo tem um pelo mesmo, né? Como fosse o animal mesmo. O vidro ali da vitrine também, ele tem uma textura que é similar ao vidro, né? Então, eu crio essa analogia. Algumas vezes a obra fica extremamente semelhante à original, que é o caso do astronauta, que pertence ao acervo do Sesc. Outras vezes eu preciso mudar um pouquinho as cores, fazendo que tenha contraste para as pessoas com baixa visão, que são 80% das pessoas com deficiência visual. Muito bem. Olha, a gente torce para que realmente este esforço de acessibilidade ele se espalhe cada vez mais. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no JC1, viu? Muito obrigada. A gente que agradece. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o último dia da cúpula do clima e o pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai a plenário no STF. A gente volta já. Voltamos com as notícias internacionais. Na Nova Zelândia, o resgate de mais vítimas da ilha onde um vulcão entrou em erupção. A França entra no 8º dia de greve, que pode se prolongar pelo Natal, e o impasse do Brexit pode chegar ao fim com a vitória conservadora nas eleições britânicas. O Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson conquistou 364 assentos parlamentares na Câmara dos Comuns, numa vitória eleitoral arrasadora. O Partido Trabalhista, principal legenda de oposição, ficou com 203 deputados, o pior resultado desde 1935.
O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, disse que foi uma noite decepcionante e afirmou que não será candidato nas próximas eleições. Boris Johnson agora tem o apoio para concretizar o Brexit, previsto para 31 de janeiro. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deu os parabéns e pediu um acordo rápido para a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas quem roubou as atenções na comemoração foi Dylan, o cachorro de Boris Johnson, acariciado por todos na festa da vitória. A França chega ao 8º dia da greve nos transportes contra a reforma do sistema previdenciário. Os sindicatos franceses não aceitaram as explicações dadas pelo primeiro-ministro francês Édouard Philippe de unificação dos 42 regimes de aposentadoria. O governo prevê que o projeto de lei esteja concluído até o final do ano para ser debatido no parlamento no final de fevereiro. A porta-voz do governo francês pediu uma pausa na greve durante a época do Natal, mas os sindicalistas prometeram manter a greve se o governo não voltar atrás. As autoridades da Nova Zelândia recuperaram mais 6 corpos da Ilha Branca, onde um vulcão em erupção matou pelo menos 16 pessoas no início da semana. Apesar do risco de novas erupções, equipes de forças especiais foram de helicóptero à ilha para tentar recuperar os corpos. No hospital ainda há 28 feridos com queimaduras em mais de 70% do corpo. O vulcão, com cerca de 321 metros de altura, é um dos mais ativos da Nova Zelândia e uma atração turística do país. A primeira-ministra neozelandesa, Jacinta Ardern, prometeu uma investigação para apurar se houve negligência dos operadores de turismo da ilha. E hoje termina a Conferência da ONU pelo Clima. Muitos pontos ainda estão em discussão no documento final entre os países, mas a União Europeia concorda com a neutralidade climática para 2050, o dia marcado por protestos ambientais dentro e fora do evento. No último dia de negociações, a atenção está voltada para o plenário. A presidente da COP, Carolina Schmidt, pediu para que os países submetessem seus textos com trechos de principal interesse destacados. No rascunho do documento final, muitos pontos estão em desacordo, sobretudo nas discussões do 6º artigo do Acordo de Paris, que regula o mercado de créditos de carbono, e nos capítulos sobre o Fundo Internacional para Adaptação e Danos e Perdas, destinados a países em desenvolvimento que são os mais impactados com as mudanças climáticas. A boa notícia ficou por conta da aprovação do Plano de Ação de Gênero, que reconhece mulheres, especialmente indígenas e de áreas rurais, como o grupo mais vulnerável às mudanças climáticas. A questão foi debatida incansavelmente ao longo das 2 semanas. O México foi um ator decisivo no decorrer da negociação, que teve o resultado muito comemorado. Uma das cláusulas que foi integrada é que todos os países, até 2024, eles deverão colocar atividades para poder incentivar garotas a entrar no STEM, que são nas carreiras científicas, tecnológicas, engenharia e matemática. Em relação às metas da União Europeia, o bloco acordou com a neutralidade climática para 2050. No grupo, a Polônia foi o único país que ficou de fora da decisão. Em coletiva de imprensa com representantes da sociedade civil, Jennifer Morgan, do Greenpeace, afirma que é necessário continuar a pressão para o comprometimento em metas mais ambiciosas. E também falou sobre a postura do Brasil na COP, dizendo que é difícil levar a posição do país a sério quando a política interna atual é de incentivo ao desmatamento e violação aos direitos humanos. Em termos gerais, o setor industrial defende que 2020 seja o ano-chave de início de transição para a economia de baixo carbono. Os resultados da conferência devem sair entre a noite de hoje e amanhã. Nessa sexta-feira, muitas manifestações estão previstas dentro e fora da sede do evento. Enquanto isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu enviar para o plenário da Corte o pedido de impeachment contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O pedido de impeachment do ministro Ricardo Salles foi apresentado no mês passado por parlamentares da Rede Sustentabilidade. No documento, eles alegam que Salles descumpre a obrigação de atuar pela preservação do meio ambiente ao cortar 24% do orçamento do IBAMA, praticou atos incompatíveis com o decoro, a honra e a dignidade, ao perseguir agentes públicos por cumprirem a função, feriu a Constituição ao reduzir a participação da sociedade civil organizada no CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e não interferiu na decisão do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, de autorizar a exploração de óleo e gás próximo ao arquipélago de Abrolhos, apesar de recomendação técnica em sentido contrário. Ricardo Salles acumulou polêmicas desde que assumiu a pasta em janeiro. Ele criticou a gestão do Fundo Amazônia,
a atuação de ONGs no Brasil e defendeu a demissão de funcionários de órgãos de fiscalização e proteção do meio ambiente. Além disso, manteve posições questionáveis durante as queimadas na região amazônica e sobre as mortes de indígenas e o vazamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro. Em outubro, o pedido de impeachment havia sido arquivado por Fachin. Na época, o ministro aqui do Supremo Tribunal Federal alegou que os parlamentares não tinham legitimidade jurídica para pedir o afastamento de ministro de Estado, mesmo que fosse por crimes de responsabilidade, e que caberia ao Ministério Público Federal apresentar a denúncia. A Procuradoria-Geral da República foi contra a instalação do processo e o classificou de inconformismo com a política ambiental do atual governo. Os parlamentares da rede recorreram da decisão de arquivamento. E agora, o ministro Edson Fachin decidiu enviar a questão para a análise do plenário do Supremo, que ainda não tem data para acontecer e depende de decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli. Um dos autores do pedido, o líder do partido no Senado, Randolfo Rodrigues, que participa da COP25, conferência climática que acontece em Madrid, na Espanha, publicou em uma rede social o comentário: a melhor notícia que recebemos ao final da COP25 é que o plenário do Supremo julgará a nossa ação que pede o impeachment de Salles. Em nota enviada à nossa redação, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que não vai comentar sobre o assunto. Ricardo Salles, que também participa da COP25, não respondeu ao nosso pedido de nota. Várias espécies novas de dinossauros foram descobertas em escavações no sul da Argentina. Os paleontólogos argentinos descobriram os restos de novas espécies herbívoras de dinossauros que habitaram por cerca de 70 anos a região de El Calafate, no sul do país. Um deles é o Nulotitã glaciaris, que media 25 metros de comprimento, era quadrúpede e tinha um pescoço comprido. Enquanto o Nulotitã passava dos 20 metros, outra espécie encontrada, o Isacicursor santacrucensis, media apenas 4 metros de comprimento. Podia se mover rapidamente sobre as patas traseiras e vivia em bandos. Fernando Novas explica que foram encontrados ossos de animais de vários tamanhos diferentes juntos, o que revela que provavelmente eles viviam em grupo para se defender de grandes predadores e carnívoros, como o Tiranossauro Rex. As descobertas agora estão em exposição no Museu de Ciências Naturais em Buenos Aires, na Argentina. A seguir, a inauguração das novas instalações de estúdios adaptados e acessíveis aqui da TV Cultura. A gente volta já. Estamos de volta e já que falamos hoje de um mundo mais adaptado para quem tem algum tipo de limitação física, a TV Cultura inaugurou nesta sexta-feira o novo núcleo de acessibilidade. 3 estúdios de gravação de vídeos em Libras, a linguagem brasileira de sinais, cabines de locução para audiodescrição e digitação de closed caption, as legendas em tempo real, fazem parte do novo núcleo da TV Cultura, que passa a ser a primeira emissora a ter um espaço destinado exclusivamente para garantir a acessibilidade à programação. E toda a infraestrutura foi pensada para a acessibilidade, desde o piso tátil até um mapa tátil, que mostra, por exemplo, onde nós estamos aqui dentro do núcleo. Bem do meu lado esquerdo, um dos estúdios principais, estúdio de transmissão, onde uma equipe, o Félix, faz parte, e a Bia, da língua dos sinais. São mais ou menos 52 pessoas que operam exclusivamente essa área de acessibilidade. Então, com essa interação entre essas próprias pessoas que trabalhavam separadas antes, trabalhavam às vezes até em prédios isolados, concentramos todas elas num prédio único. Hoje a TV Cultura tem 24 horas diárias de programação com closed caption, 20 horas semanais de conteúdo em Libras e 28 de audiodescrição. O objetivo é avançar para ter uma grade 100% acessível. Estamos fazendo uma coisa profissional para não deixar ninguém de fora da nossa programação. 100% da programação da cultura hoje é destinada ao público 100% brasileiro, que precise ou não da acessibilidade. O espaço levará o nome de Flicts, uma homenagem ao primeiro livro infantil do escritor e cartunista Ziraldo, editado em 1969, que conta a história da cor Flicts, que não se encaixava em lugar nenhum, nem no arco-íris, nem nas bandeiras. Uma referência ao que chamamos hoje de inclusão. Flicts procura seu lugar no mundo e descobre que bem perto a Lua é Flicts. Agora a TV Cultura, aquela do mundo da Lua, é mais do que nunca lugar de todos.
Bacana. O JC1 termina aqui. Uma ótima tarde para você. Você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, pelo Instagram, @jornalismo TV Cultura, Twitter é @jornal_cultura e as transmissões pelo YouTube no canal Jornalismo TV Cultura. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.